Estamos no capítulo 80. É necessário demolir e reconstruir, sufocar a animalidade individual e social, qualquer expressão dela, substituindo por manifestações de ordem superior. Para reedificar, mister também destruir, depois substituir e reconstruir. Isso é interessante, né? Que esse destruir, substituir, reconstruir tem muito a ver com os deuses hindus, né? Shiva, Vishu e... fugiu o nome do outro aqui agora. Que é justamente isso, né? São os deuses da destruição, da manutenção, da reconstrução, né? E bem isso mesmo. Eu falo assim, é interessante que várias filosofias, religiões pelo mundo falam nesse aspecto, né? E ou sua voz aqui não é diferente nesse sentido, né? Isso aí é muito interessante, né? Porque a gente aqui, principalmente no Ocidente, cresce com a ideia de que destruição é terminar alguma coisa, exterminar alguma coisa. E eles, principalmente os hindus, né, na figura como você falou, de Shiva, que ao mesmo tempo que é o deus do yoga, é o deus da destruição, destruição para eles não é destruição como a maioria das pessoas entende, é a renovação, é você remodelar, refazer, você ver o que não está funcionando e transformar. A destruição, na concepção deles, é a transformação. É o que se fala, né? No Espiritismo fala do processo de transição planetária. Para eles seria a destruição desse mundo e o emergir de um novo mundo. E essa sutileza de interpretação faz toda a diferença na sensibilidade de como você encara o mundo ao seu redor. Deixa a gente com capacidade de compreender melhor que o destruir, no sentido de exterminar, não existe. Lembrando lá o nosso querido Lavoisier, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí, né? E ela é importante, né? Essa renovação, essa troca incessante, né? Sem estar parado, né? Essa mudança permanente. Se a renúncia é necessária... Só uma coisa, quando eu era mais nova, a minha mãe falava umas coisas que eram interessantes, e que não é só, é em todas as culturas mesmo. E ela falava de algumas orações dos espíritos da natureza, e até dos pretos velhos e tudo, que ela falava assim, olha, quando se ora para alguns espíritos, eles não vêm, a pessoa quer a solução, tipo assim, para melhorar tal, eles vêm e bagunçam a vida da pessoa, não é que bagunçam a vida da pessoa, eles transformam, e aí a gente vê a situação como, entre aspas, destruição ou negativa, mas na verdade é a transformação, não coisa. Então ela falava assim, que algumas... essa questão até eu me lembrei do Saci Pererê, dessas coisas todas que a gente tem, né? Que a gente tem nas nossas culturas, que se a gente não dá muito valor, né? Na nossa cultura mais, assim, brasileira, ancestral, tudo, que tem essas figuras que trazem, né? Eu me lembrei do vórtice, né? Mas aquela coisa do caos, ou da ventania, daquela coisa da confusão, para depois se reestruturar, né? É isso mesmo. E só rapidinho, isso aí que você puxou é um detalhe que às vezes a gente precisa estar atento.
Muita gente pensa que espírito da natureza é espírito simples, e preto velho é um espírito simples, é um espírito inferior, principalmente quando se trata de natureza. E isso, com todo respeito a quem acredita dessa forma, é um desconhecimento profundo de quão extraordinário esses espíritos, que na nossa privação de capacidade de entendimento, achamos que eles são simples ou inferiores, não conseguimos perceber a grandiosidade deles, o conhecimento que eles têm e a maestria com que eles desenvolvem o trabalho que lhes cabe. É isso mesmo. Né? Se a renúncia é necessária como demolição, é indispensável substituir o velho com novas paixões, impulsos e criações, para que o ritmo da vida não pare e o espírito não fique árido. É necessário que o alegre esforço de renascer mais alto supere e absorva o tormento da morte mais embaixo. Evitai as loucuras da renúncia pela renúncia. Isso provoca perigosas zonas de vazio em que a alma se atrofia. Olha que interessante isso, né? Evitai as loucuras da renúncia pela renúncia. Isso provoca perigosas zonas de vazio em que a alma se atrofia. Mas seja a luta tempestuosa e heróica, como a dos conquistadores que avançam seguros. Seja de arrojo de paixão que sabe vencer tudo. Seja em cada átomo cheia de alegria de uma juventude renovada. Forma-se, então, entre corpo e espírito, uma rivalidade, uma guerra entre os místicos, que os místicos bem conheceram e descreveram. Interessante isso que ele está colocando. Merece uma reflexão. Eu vou continuar, que acho que vai dar para refletir isso aqui. Se subirmos ao mais altos níveis, parece que a velha forma biológica que se atrofia não pode mais suportar o psiquismo hipertrofiado e surgem desequilíbrios aparentes, que a ciência, não sabendo compreendê-los, define como patológicos, classificando como formas de neurose. A matéria, olha, curioso isso, vou acabar o parágrafo, aí a gente comenta. A matéria é pertinaz, mas é filha do passado, que se supera. O espírito sofre, mas o futuro pertence-lhe. Passado e futuro significam força e justiça, dor e alegria, escravidão e liberdade, mal e bem, extremos entre os quais oscila a alma humana para sua ascensão. E isso me lembrou muito uma das citações do Papa, né, que agora, com o desencarne dele, a gente teve uma enxurrada, né, de mensagens dele, né, em tudo quanto é mídia, que ele dizia que o importante não é não cair, é não se manter caído. Eu acho que é exatamente isso, quando ele fala aqui que renúncia simplesmente pela renúncia, sem entender o que está fazendo. Me disseram que isso é errado, então eu não vou fazer isso. Me disseram que o bom cristão, o bom espírita, o bom judeu não pode beber esse tipo de bebida ou não pode comer esse tipo de comida, então eu não vou fazer isso. E ele faz a renúncia, né? Eu estou dando exemplos simples, claro, né? Mas várias renúncias, mas que ele mesmo não sabe nem por que ele não está fazendo aquilo. Simplesmente porque era uma regra, simplesmente porque disseram a ele que não era para fazer. E é importante a gente vivenciar as nossas quedas, cair, entender por que caiu, saber o que a gente fez que gerou aquilo.
e, a partir desse conhecimento, se renovar, se manter firme e continuar a caminhada. E nisso eu fiquei muito feliz e emocionado quando li o que o Papa falou, né? Que o importante não é não cair. As religiões tendem a tentar convencer as pessoas que elas não podem cair, que elas têm que ser perfeitas. Mas isso é impossível. Todos nós, pela eternidade, vamos estar evoluindo. Claro que daqui a milhões de anos não vamos estar cometendo os mesmos deslizes que cometemos agora, mas talvez ainda estejamos aprendendo e cometendo outros em uma esfera muito diferente da nossa consciência. Então, só seguir porque lhe disseram que é assim não é a melhor forma de crescer, de aprender. É a experimentação. Aqui a gente tem que dar o braço a torcer aos cientistas. Se você não experimenta, você não conhece, você não se aprofunda e você não entende. É isso mesmo. E isso é muito interessante mesmo, né? Porque isso que você acabou de falar me lembrou quando Jesus coloca, quando os fariseus cobram dele, mas os seus companheiros aí não vão lavar a mão, não? Que era fazer parte do ritual judaico, né? Mas o que mata não é o que entra pela boca, né? Ou seja, não é o costume. Se lava a mão para quê? É porque está no ritual ou é porque é questão de higiene? Né? Se for só por questão de ritual, tem momento que não precisa, se for por questão de higiene, tem momento que higienizado já está. Então não precisa ficar lavando a mão o tempo todo, né? No sentido Agora, se for questão só de ritual, para ficar mostrando que eu sigo aquele ritual, mas... Ou seja, Jesus, então, ele veio e várias dessas coisas, né? Você não pode trabalhar no sábado. Ele ia lá e curava no sábado. Isso é heresia. Heresia por quê? Você não respira no sábado? Você não se alimenta no sábado? Como se diz assim? É menos, né? E é bem isso mesmo, né? Se renunciar pela renúncia. Eu vou renunciar a fazer as coisas no sábado, porque está escrito que eu não posso fazer as coisas no sábado. Né? E Jesus, ele, na forma rebelde dele, ele mostrava, menos, né? É mais interno e menos externo. Né? Bem isso. Para os seres evoluídos, essas realidades do espírito, inconcebíveis para os tipos inferiores, podem ser irresistíveis. Então, a luta assume proporções tremendas entre um espírito que busca com toda a força sua afirmação e exige para si toda a vida, e uma natureza inferior que não quer ceder o campo e não quer morrer. O passado resiste sólido por impulsos de milênios, cristalizado nas formas. Ao incêndio do espírito opõe a inércia das grandes massas e agarra-se como contrapeso ao frêmito do anjo alado que anseia voar. O espírito vê, guia, segura, é o centro dinâmico. A matéria é massa estabilizada que fixou e conserva as conquistas feitas. O espírito está à testa, arrisca novos equilíbrios, destacando-se caminhos conhecidos, arrastando perigos para si. O esforço é todo seu. O organismo humano está construído para prover um mínimo de esforço psíquico à sua vida vegetativa, para atender um metabolismo e não para suportar as tempestades da alma. Isso nos tempos... Quer dizer, quando a gente está nesse processo de despertar, isso fica claro, né? Um outro dia eu vi um sujeito que falou assim, nossa, agora eu estou percebendo isso, o mundo está mudando, né? Aí o cara respondeu assim, não, quem está mudando é você, o mundo sempre esteve assim, nesse processo de mudança, de transformação, alguns parados e outros no processo de mudança.
quando a gente está no nosso despertar, a gente começa a prestar atenção que, pô, não pode ficar nessa mesmice, não pode ficar nesse, como se diz, nesse conservadorismo material brutal, né? E você se desperta e você vê assim, né? Aí a transformação é interna sua, né? E aí a gente fica esperando que o mundo inteiro se transforme, né? Esperando, como se diz assim, Jesus voltar numa nave espacial, né? Vir um grande líder para transformar o planeta como um todo. E muitos de nós falam assim, mas o mundo está em transformação. Tá bem que você despertou para isso, né? Porque o mundo sempre teve em transformação, né? Obviamente que hoje, com a população de 8 bilhões de pessoas, é mais fácil até de observar isso, né? Mas há 500 anos atrás tinha pessoas se transformando, há 1000 anos atrás tinha pessoas se transformando, né? Vídeo Francisco de Assis, há 1000 anos atrás, né? 900, 800 anos atrás. Ele fez um processo de transformação, mas a maior parte do planeta... Hoje nós passamos por um grande processo de transformação, mas tem muita gente que está no mesmíssimo, né, e que não observa, né? Mas como hoje a população é grande, então fica mais... E a grande mídia, então, passa para lá e para cá, é mais fácil a gente fazer esse processo de transformação. Mas eu tenho uma visão muito de que o mundo é muito dinâmico, sabe? É claro que vai ter momentos de paradeiro, momentos de grandes transformações mais globais, mas se a gente não transformar internamente, o mundo pode estar transformando todo externo e você vai ficar, como ele coloca aqui, ligado na inércia da matéria e o mundo se transformando e eu seria igual uma pedra, né? E isso é interessante, porque ajuda a gente a entender melhor o nosso mundo, a nossa atualidade. As pessoas, né, se alinham rapidamente contra e a favor, isso e aquilo, esse ou aquele dirigente, essa ou aquela ideia, mas comece a ver por esse prisma da transformação. Ah, o fulano de tal vai destruir o mundo, o fulano de tal vai destruir esse país, essa ideia vai destruir essa nação. O que é isso, se não esse processo de transformação que a gente não entende e chama de destruição pura e simples, dentro da capacidade de entendimento que a gente tem e dentro do que a gente conhece? Então, todo esse processo que tem assustado tanto muitas pessoas, né, que o mundo tem embarcado, é simplesmente um momento de transformação. Se a gente fala em transição planetária, está no processo de transição, que ele vai se transformar, a transformação gera isso. Se forem ler a criação do mundo do ponto de vista, né, dos Vedas, né, a manutenção, né, por Vishnu, Shiva e Brahma é com uma constante destruição e reconstrução, mas não é reconstruir e destruir no sentido que a gente entende. São justamente as mudanças de paradigmas que às vezes são tão poderosas, tão incisivas, que nos assustam. Mas esse é o processo que a Terra passa. E todos esses elementos que hoje nós maldizemos são fundamentais para esse processo. E apesar de a gente não concordar com o que eles estão fazendo, nós não podemos diminuí-los ou até mesmo odiá-los, porque eles estão fazendo o papel deles. Talvez alguns inconscientemente,
mas outros podem estar cumprindo o papel que lhe foi pedido para que ele cumprisse. Nesses momentos, eu peço às pessoas sempre se lembrem de Judas. Jamais ele entregou Judas pelas 30 moedas. Há muitas coisas que, como a gente não está no íntimo, não sabe por que cada um faz de um determinado jeito, né? Onde que eu parei? O Djaí, ele sempre fala uma coisa que é interessante. Ele, falando sobre os espíritos obsessores e tudo, ele sempre fala, todos acham que estão fazendo o melhor. No fundo, mesmo fazendo errado, a maioria das pessoas estão achando que estão fazendo o melhor, que aquilo que está sendo feito é o melhor, pelo ponto de vista dela. Isso é interessante. Mas para esses seres, cada átomo de vida é um átomo de transformismo evolutivo. A grande caminhada não pode deter-se e a vida desloca seu centro. Tudo se transforma no ser, paixões e aspirações, numa realização cada vez mais intensa do divino. Drama laborioso e fecundo, que só os grandes souberam viver, que a grande arte do futuro saberá compreender e representar. Lutas e vitórias de titãs. Impô-las a quem não está maduro significa dar a morte, sem tornar dar a vida. Como se diz, cada um no seu tempo, né? Essa questão aí que não está maduro, cada um no seu tempo. Né? A gente tem que respeitar isso também, né? A alegria da vida está na expansão, o sofrimento na limitação. Olha que interessante. A alegria da vida está na expansão, o sofrimento na limitação. Então, você está limitado, você sofre porque você quer expandir. É interessante o jeito que ele colocou, né? É inútil tentar ascensões altas demais e renúncias vazias, mas que nada traria além de sofrimento. Mas é necessário introduzir com tenacidade e sem mentira o máximo de transformismo suportável na forma individual, seguindo cada um sua própria linha típica de especialização. Ele chama está até aqui em itálico, né? Introduzir com tenacidade e sem mentir o máximo de transformismo suportável na forma individual. Ou seja, cada um no seu... como se diz? No seu momento, né? E no que consegue suportar. Não, porque senão fica uma coisa vazia. Sofrer por sofrer não faz sentido nenhum. Né? Não sei se já aconteceram com vocês. Às vezes, né, quando você está com pessoas muito jovens, né, aí que há algumas colocações, porque nós somos educados de uma determinada maneira. Por mais que a gente tente se abrir a muitas coisas, vamos dizer assim, modernas e tudo, às vezes a gente tem as nossas limitações por causa da nossa educação, uma série de coisas. Então, eu já tive várias conversas com minhas filhas e tudo, nas quais eu falo assim, calma, gente, eu estou tentando, mas eu ainda estou tentando, tá difícil, porque essas mudanças, às vezes, elas não ocorrem, tipo, algumas frases, porque a gente foi educado falando coisas erradas, a gente foi educado com frases racistas, que a gente hoje vira e fala assim, meu Deus, eu falava desse jeito, ou com frases homofóbicas, né? E de repente, os mais jovens vêm e nos fazem cobranças muito duras. E aí, às vezes, eu me coloco assim, gente, não é o preconceito, às vezes é porque eu fui moldada nisso, eu estou querendo mudar, mas às vezes eu escorrego, e é uma luta para a gente no dia a dia, às vezes quando a gente se pega numa frase ou numa coisa que você fala assim, gente, essa frase eu não devia ter falado,
Então, quando você fala, Paulo, do interior, desse trabalho interior, realmente, eu vejo muito isso, nesse trabalho interior da gente, nessa questão de a gente ver que a gente, não é que seja limites, mas a gente ter essa consciência de que muitas vezes a gente tem essas limitações vindas de educação, vindas de uma série de coisas, e que a gente tem que estar atento, e às vezes a gente tem que falar para o outro, me desculpa, eu ainda tenho essas falhas porque eu ainda não consegui, mas eu estou tentando, eu estou lutando, né? Isso que você falou é extremamente interessante, né? Como se diz, leituras que a gente fazia e que a gente achava muito bom e que depois você começa a questionar, e que tem pessoas que hoje falam assim, mas quando a gente era jovem a gente fazia isso. Sim, mas eu não tinha consciência, né? Não faz sentido, né? Hoje eu tenho consciência, então e isso é muito interessante, porque você colocou de que determinadas frases, falas, posturas que a gente tinha, né? Até mesmo preconceitos que a gente tinha, né? E que a gente começa a olhar e fala assim, você muda, né? Em todos os aspectos, né? Então, isso é muito, isso que você colocou é muito, muito interessante mesmo. E não é só sobre esse aspecto. Quando ele fala aqui que é inútil tentar ascensões altas demais ou renúncias vazias, que nada traria além de sofrimento, aí a Diva falou, não é limitação, é você compreender a sua limitação, sim, até onde você pode chegar naquele momento. É o que a gente, às vezes, discute, né? Não tenho mais capacidade de questionar isso, então vou esperar um momento certo de eu entender isso. Que às vezes é interpretado como comodismo, mas não é nada disso, é conscientização. É dessa conscientização que ele fala, de você entender que não adianta eu querer, vou exagerar, lógico, né? Entender Deus. Eu não estou nem perto disso. Não adianta eu decifrar leis máximas do universo. Eu não vou entender. Então, você entende que até onde você pode ir, você tem um limite momentâneo. E você aguarda, sem estagnar, um momento de avançar mais em determinados campos. E tudo isso está incluído aqui. As grandes... Aqui foi aqui em Paris. As grandes ascensões não são... Já deu a hora. Dá licença. Já deu a hora? Ih, já deu a hora. Esse parágrafo é grande. Não, tudo bem, a gente não tem problema, não. A gente para aí. A gente volta para o início dele. Do parágrafo, né? Então tá, vamos à segunda parte, então.